Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Como que vocês estão? Eu aqui, a professora Giane, novamente com vocês para mais uma aula de matemática, certo? Então, não esqueçam do quê? De acessar o aplicativo, né? Nossos recadinhos aí essenciais. Resolver as atividades, entrar em contato com a escola para aqueles alunos que estão assistindo às aulas pela TV e tudo mais. Lembre-se que a realização da atividade garante o quê? A frequência, ou seja, a presença para vocês lá na sala, certo? Tudo bem? Então, na aula anterior, o que a gente estudou, né? Novamente, estudou frações mistas, próprias e impróprias, vários problemas, resolução, várias práticas, né? Então, lembre-se lá que as frações mistas é aquela que tem a parte inteira e a parte, o quê? Fracionária. Já a fração própria, eu tenho uma representação do número menor do que o inteiro. E a fração imprópria é aquela que representa também, como número misto, o quê? Maior do que um inteiro, certo? E nessa aula a gente vai estudar um pouco mais do que são essas frações mistas, certo? Como que elas podem acontecer, como que são as suas representatividades, tudo bem? E para começar, hoje vamos começar jogando, olha que legal! E o jogo de hoje vai ser o quê? Compartilha mais de um inteiro. Então eu vou deixar um tempinho para vocês acessarem lá o aplicativo Matific de vocês e encontrarem o joguinho e já voltamos. Agora, pessoal, com o joguinho já aí nas mãos, com o aplicativo certinho no joguinho, agora vamos lá começar a jogar, certo? Então, qual que é o nosso primeiro desafio desse jogo? Percebam que temos dois pratos, certo? E temos as tortinhas aqui. E ele pede o seguinte, divida as tortas igualmente entre os pratos, certo? E ele diz para usar a faca. Então, eu vou começar a fazer essa primeira fase com vocês. Para começar, a maneira mais fácil que a professora aqui julga é colocando o que eu consigo colocar da parte inteira das tortas nos pratos, ok? Olha, eu posso colocar novamente mais uma, e posso colocar novamente mais uma. E agora, sobrou uma torta. Eu vou usar a faca aqui e vou dividi-la. Será que se eu dividir em 3 partes, vai ficar a quantidade igual nos 2 pratos? E em 5? Eu acho que não, né? Vamos dividir em o quê? Em 2 partes. Verifiquem lá. Metade para um prato e metade para o outro prato, ok? Vamos verificar se nossa resposta está certa? Olha, maravilha! Acertamos. Vamos para a nossa próxima fase. Percebam que agora temos o quê? 4 pratos. 1, 2, 3, 4, certo? E temos o quê? 2 tortas. Se eu colocar uma torta inteira num prato e a outra no outro, vai faltar torta. Então, como que poderíamos fazer o seguinte? Vamos o quê? Dividi-la. Vamos dividir na metade para ver o que acontece? Metade num, metade no outro. Opa, acho que vai dar certo essa ideia. Agora vamos dividir novamente a metade. Metade num prato, metade no quarto prato. Vamos verificar? Ótimo! Muito bem, conseguimos. Agora vamos à terceira fase. A terceira fase, a professora vai dar um tempinho para vocês. Olha os 3 pratos. E olha as 4 tortinhas. Como podemos fazer isso? Tempinho lá.
E aí, galera, conseguiram resolver? Esse probleminha aqui ficou um pouquinho mais difícil, não é? Mas vamos usar a estratégia que a professora ensinou para vocês. Colocar um inteiro em cada um dos pratos. Vamos verificar lá? Olha lá, estão com a mesma quantidade, mas sobrou uma torta. Se eu dividir essa torta ao meio, vai faltar um pedaço, porque eu tenho 3 pratos. Então, vamos dividi-la em 3 pedaços. Um pedaço para cada pratinho. Vamos verificar? Coloquei mais um pedacinho, mais um outro, 1/3, e mais o outro, que é o outro 1/3. Vamos verificar? Ótimo, acertamos. Agora vamos para o nosso quarto e último desafio. Novamente, a professora vai deixar um tempinho para vocês. Verifique quantos pratos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 pratos e quantas tortas. 6 tortas, certo? Tempinho para vocês. E aí, galera, como que foi essa quarta fase? Quarta e última fase do nosso jogo. Então, vamos usar a tática que iniciamos no início. Uma torta para cada um dos pratos, certo? Vamos distribuir lá. Uma torta, vamos lá. Ok. Agora eu tenho 5 pratos e tenho uma torta. Vou ter que dividir a mesma quantidade, certo? Em 5 pratos. Então, vamos tentar fazer isso. Em 2 partes não seria suficiente. 3 partes, não, né? Aqui 4 também não. Qual seria suficiente? 5. Por quê? Porque eu tenho 5 pratos. Então, vamos lá? Vamos fazer esse teste? Então, uma parte, 1/5 para um prato, outro 1/5 para o outro prato, e outro 1/5 para o outro, e outro 1/5 para o outro, e ainda tenho mais 1/5. Olha lá, vamos verificar se deu certo nossa ideia? Ótimo! Muito bem, então agora vamos voltar para a nossa aula e verificar quais são os nossos exercícios de hoje, certo? Gostaram do jogo? Eu gostei bastante. Então vamos lá. Essa aula a gente vai o quê? Estudar forma mista de frações e o seu uso no dia a dia, certo? E aqui, esse primeiro problema vai trazer para nós uma situação que aparece as frações. Vamos lá, é um quiz, uma resposta rapidinha. Nega maluca é um bolo preferido de muitas crianças. Tenho certeza que vocês adoram. Então lá, observem os ingredientes da receita desse bolo e anotem as quantidades que são representadas por frações. Então lá, olha a receita do bolo. 3 ovos, 1,5 copo de açúcar, 2 copos de farinha de trigo, 1 copo de chocolate em pó, meio copo de óleo, uma pitada de sal, 1 copo de água quente e uma colher, do tamanho da colher de sopa, de fermento em pó. Qual dessas quantidades estão representadas por frações? Tempinho para vocês.
Olha que legal esse probleminha de hoje, né? Até vocês aprenderam a receita de uma nega maluca, não é legal? Então lá, quais foram os ingredientes, né, que apresentaram a fração? Então foi 1,5 copo de açúcar e também o quê? O meio copo de óleo. Por que será? Porque apresenta 1 copo mais meio. E também aqui aparece o quê? Metade de 1 copo. Percebam que as frações, elas representam partes que não são inteiras. Não é 1 copo inteiro, é 1 copo inteiro e mais um pouquinho do outro. Ou então é menos que 1 copo. Por isso que falamos com frações, estamos fracionando a nossa quantidade. Ok? Agora aqui a professora trouxe para vocês a representação dessa quantidade. Então percebo 1 copo inteiro mais meio copo de açúcar, certo? Como que ia ser para colocar lá na receita da nega maluca. E o que é esse 1 copo e meio? É 1 inteiro, olha a representação da prof, mais meio do segundo copo. Olha como que a professora colocou aqui um pouquinho diferente. 2 meios. Mas por que 2 meios? Porque eu usei 2 partes. Percebam que o meu segundo copo está dividido em 2 partes iguais. E eu usei só uma, certo? Que seria a metade do inteiro. Então, o primeiro quer dizer que se eu dividir em 2 partes, eu vou usar as 2 partes. Por isso, 2 meios, que é o quê? 1 inteiro. Quando eu faço essa soma aqui das frações, vocês lembram lá, quando eu tenho uma soma com denominadores iguais, eu só preciso o quê? Repetir o denominador, que é quem? O 2, certo? E vou somar os numeradores, que é 2 mais 1, 3. Então, quer dizer o quê? Que 1 copo e meio é a mesma coisa que 3 meios. 3 meios, 1 parte, 2 partes, 3 partes. De um total de quê? De 2 partes que eu dividi cada copo, ok? Agora, aqui, qual que é a parte inteira dessa fração do copo de açúcar, do 1 copo e meio de açúcar? 1 inteiro, que é o primeiro copo cheio. Então, é a minha parte inteira. O meio, que é a metade do segundo copo, chama-se o quê? A minha parte fracionária, que é menos que 1 copo inteiro, certo? 1 e meio é formado por a parte inteira, que verificamos que é o número 1, e também a parte fracionária, que verificamos que é a fração meio. E também essa fração, além de ser chamada de fração mista, também pode ser chamada do quê? Número misto. E como que a gente lê? 1 inteiro e 1 meio, ok? Agora vamos para o nosso primeiro exercício de hoje, envolvendo essa parte das frações mistas, ou como vocês quiserem chamar, número misto, certo? Então aqui, qual que é o primeiro exercício? Podemos representar a quantidade de açúcar assim, ó. Como lá, na receita de 1 copo de laranja, são necessários 2 copos e meios de farinha de trigo, certo? Então, o que tem a ver aqui, né? Lembre que a professora colocou aqui, ó, podemos representar a quantidade de açúcar igual fizemos antes, certo? Podemos usar esse mesmo exemplo que fizemos antes, utilizando o quê? O 2 copos e meio de farinha de trigo, certo? Como que vocês vão representar? Represente esse número misto por meio de figuras e escreva a que fração ele corresponde. Usem o exemplo que a professora citou anteriormente e façam a mesma forma. Que número que vocês podem escrever, que número misto vai ser esse aqui, essa fração, né? Como que vai ser escrita, como que eu posso representar por figura e como que eu faço para ler, ok? Um tempinho para vocês.
galera, vamos voltar, verificar como que ficou esse nosso exercício número 1. Então, aqui. 2,5 copos de farinha de trigo, certo? Então, a professora colocou a representação aqui, como vocês também colocaram no caderno, certo? Então, 1 copo, mais 1 copo, 2 copos inteiros e mais metade do outro copo, certo? E aqui também eu trouxe para vocês o quê? 2 meios. A professora vai colocar no quadro para vocês, explicar um pouquinho melhor por que esse 2 meios. Vamos verificar? Então, aqui eu tenho lá, né? Eu tinha 1 copo inteiro. Então, eu tenho 1 copo inteiro, mais 1 copo inteiro, mais meio do outro, certo? Agora, naquela outra forma de representar, a professora colocou 2 copos e meio, né? Tipo, como se fosse 2 meios, mais 2 meios, mais 1 meio. Essa forma de representar é diferente, mas a quantidade que isso equivale é a mesma coisa. Por quê? Porque 2 divididos por 2 não é 1. E se eu dividir o meu copo lá, a professora vai fazer um copinho aqui bonitinho, não é muito bonitinho, mas a professora está fazendo, né? E aqui, ó, se eu tenho meu copo cheio, e se eu dividir ele em 2 partes, eu usar uma parte e também usar a outra parte. Eu usei 2 partes, de um total de 2 partes. Eu usei tudo. Então, 2 divididos por 2, 1. Eu usei 1 copo, o quê? 1 copo inteiro. Então, por isso que a professora colocou 2 meios, mais 2 meios, mais 1 meio. Então, lembrem-se que o quê? A soma de fração com denominadores iguais, eu vou repetir, certo? Meu denominador, e vou somar os meus numeradores. Quem que são? O 2, mais o 2, mais o 1. 2 mais 2, 4, mais 1, 5 meios, ok? Tudo bem? Então, aqui, voltando, a professora também colocou no quadro para vocês, certo? Aqui, uma parte, certo? Outra parte, a outra parte, em forma de uma outra simbologia, tudo bem? Então, aqui, ó, 2 meios, mais 2 meios, mais 1 meio. Olha como fica essa representação. 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes utilizadas de um total de quantas divisões por partes? 2. Ok? Então, vamos lá para o nosso exercício agora número 2. Esse exercício número 2, ele também traz mais um pouquinho da questão do número misto. A professora colocou umas figuras para vocês ali em formato de triângulo, para vocês relembrarem um pouquinho também da questão da nossa geometria, não é? Pensar quais são esses triângulos. Então, escreva o número misto e a fração imprópria que representa a situação a seguir. Então, olha esse primeiro desenho. Quantas partes que ele tem? 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes. Quantas partes estão amarelo? 5 partes. Olha o meu segundo. Também tenho 5 partes e também as 5 estão em amarelo. Mas verifiquem o terceiro. Eu também tenho 5 partes, mas apenas quantas estão em amarelo? São o quê? Apenas 3. Então, a professora falou uma dica para vocês. Verifique quantos triângulos tem cada figura, que verificamos agora, e quantos desses são coloridos. A partir disso, verificar qual é o número misto, qual que é a fração imprópria e também demonstrar isso, ok? Tempinho para vocês.
pessoal? Verificaram qual que é o número misto, a fração mista, né? Assim, ou então a nossa fração imprópria? Vamos lá? Então, aqui, corrigindo o nosso exercício, olha, a professora colocou em partes para vocês. Então, a primeira parte desse desenho, eu tenho 5 triângulos, 1, 2, 3, 4, 5, e estão 5 deles amarelos. O segundo também, né? A mesma forma, 5 triângulos e 5 amarelos. E o terceiro, 5 triângulos e apenas o quê? 3 amarelos, certo? Olhem aqui, 5 divididos por 5, quanto que é? 1, não é? 5 divididos por 5, quanto que é? 1. Então, quer dizer o quê? Está pintado em 1 inteiro. E aqui também, pintado 1 inteiro, certo? E aqui no último desenho, na última representação, eu não tenho todos pintados, apenas 3. E esses outros 2 que não estão pintados são os 2 branquinhos aqui, não é? Então, desses total de 5 triângulos, 3 estão pintados. Então, por isso, 3/5. Aqui uma coisa muito importante para vocês não esquecerem é que a fração, ela também é uma divisão. Essa aqui é a operação da fração. Por isso que a professora fala, 5 divididos por 5, 1. 5/5 é igual a 1, porque é uma divisão, certo? Aqui a professora representou, certo? Da mesma forma, 5/5 mais 5/5 mais 3/5. Como se fosse 1 inteiro mais 1 inteiro, certo? Mais 3/5. Como o exercício pedia o número misto, né? E também, né? A fração imprópria, então a professora colocou 5 mais 5, 10, mais 3, 13. 13/5. Agora aqui, como eu peço aqui o número misto, ou seja, a fração mista, 1 inteiro mais 1 inteiro mais 3/5. 1 inteiro mais 1 inteiro, eu tenho 2 inteiros. 2 inteiros mais 3/5, 2 inteiros pintados mais 3/5 do outro. Tudo bem? Agora, aqui a professora trouxe para vocês um exemplo de como transformar a fração imprópria em uma fração mista. Vamos lembrar um pouquinho. Qual que é a fração imprópria? É aquela que o numerador é maior que o denominador. Primeira, professora, mas quem que é o numerador? Aqui, ó, quem que é o numerador? Quem está onde? Em cima do traço da fração, certo? Aqui está ele. Então, ele é maior do que quem está embaixo. Então, nesse caso, quem que é maior? 8. Então, por isso que aqui eu tenho uma fração, o quê? Imprópria, certo? E também ela quer dizer que representa mais que uma quantidade inteira, certo? Aqui, olhem os chocolates. Percebam, 8/3, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes desse chocolate. Mas cada chocolate tem quantas partes? 3. Estão vendo aqui? Ó, aqui também tinha 3. Mas a pessoa que comeu preferiu comer o quê? Apenas uma parte e deixou sobrando as outras 8, certo? E o que mais que indica esse denominador? Aquele número que está embaixo da fração. Indica o quê? O total de partes que eu estou dividindo tudo que eu tenho. Então, o que aconteceu nesse exemplo? Tem um chocolate, comprei um chocolate e cada chocolate tem 3 partes, certo? E alguém comeu somente uma parte desses 3 chocolates que eu comprei. É meio difícil acontecer isso, porque a gente gosta muito de chocolate, né? Mas pode acontecer, tá? Então, percebam aqui. O primeiro chocolate que sobrou aqui, sobrou um chocolate inteiro. Então, 3 partes de um total das 3 partes. O segundo exemplo, também sobrou um inteiro. 3 partes de um total das 3 partes. E percebam que aqui, o outro pedaço de chocolate, ele tinha 3 partes e sobrou somente 2. Então, 2 partes do inteiro que tínhamos, ok? Se eu for somar aqui, 1 inteiro mais 1 inteiro, 2 inteiros, certo? E a terceira parte, o terceiro chocolate, 2 de 3, certo? Agora, é com você um exercício que envolve essa transformação. Diz assim, como podemos transformar a fração 16/5 em fração mista? Tempinho para vocês.
Então lá, pessoal, como que vocês preferiram resolver? Desenharam? Realizaram a divisão? Como que ficou melhor para vocês? Então, a professora está aqui. A professora colocou no slide para vocês o desenho, certo? Como que ficou, né? Ó, 5 partes cada um, certo? Cada parte tem 5, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E eu tinha 16 pintadas. Nesse caso, eu usei como se fosse pintar. Aí, eu pintei as 16, certo? E verifiquei aqui que uma parte pintada, mais uma parte pintada, mais uma parte pintada. Eu tive 3 partes pintadas. Certo? Mas na última parte, o que aconteceu aqui? Eu pintei somente uma das 5, certo? Uma das 5, por isso que a prof colocou aqui, ó, 1/5. Essa é uma maneira de resolver. Vamos resolver pela divisão? Como que vai ficar, será? Então, a fração é o quê? 16/5. O que a prof disse para vocês? Que o traço da fração é o que também? Uma divisão, certo? Uma divisão. Então, eu posso resolver o quê? 16 divididos por 5. Da mesma forma. Ah, eu começo a divisão por 1? Não, porque o 1 é menor do que o 5. Eu começo por quem? Pelo 16, certo? 16 na tábua do 5. 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3. 5 vezes 3 é 15. 5 vezes 4 é 20. Então, passou, né? Então, 5 vezes 3 15, vou diminuir aqui o 15. 15 para chegar no 16 é o quê? 1, certo? Ah, mas o que quer dizer agora esses números, esses resultados? Olha o resto aqui. Olha o resto aqui, que é o número 1. Olhem lá no desenho. O quarto desenho lá, não está pintado só 1? Se está pintado só 1, olha o que aconteceu aqui, certo? E quantos inteiros que eu tenho pintados no meu desenho? Quantos que tenho lá? Quantas barrinhas verdinhas inteiras? Então, eu tenho aqui. Aqui, eu estou representando o quê? A minha parte inteira, que é o quê? 3 inteiros, certo? E olha o meu resto aqui. Aonde que vai o meu resto? Quem que vai ser ele? Olha, ele vai ser o numerador da minha parte fracionária. Olha o 1 onde que veio aqui. E em quantas partes que eu dividi cada equipamento, cada objeto, cada chocolate, eu dividi em quantas? Em 5 partes. Olha que legal. Olha a continha de dividir, como ela traz todas as respostas também. Da mesma forma que o desenho. Vocês podem usar ou a divisão ou a forma fracionada com os desenhos. Da mesma maneira, eu cheguei na resposta de 3 inteiros e 1/5. Como também chegamos lá nos desenhos, não é? 3 inteiros aqui e 1/5. Que legal, não é? Então, agora, vamos para o nosso desafio de hoje. Olha que legal. Chegamos no nosso desafio. E também vai envolver um pouquinho das receitas que já estudamos no começo da aula. Então, o que fala aqui? Dona Carol tinha 2 quilos de farinha, certo? Só que ela precisava de 1,5 kg para fazer pães e de 3/4 para fazer uma receita de torta. Ela ia fazer 2 receitas, certo? A quantidade de farinha era suficiente? 1,5 kg para o pão, né? E o 3/4 para a torta. Se ela tem 2 quilos, é suficiente? Então, um tempinho para vocês. Pensem lá, façam desenhos, como vocês acharem melhor. O importante é que vocês tentem resolver. Até daqui a pouco.
daí, pessoal? Verificaram se os 2 quilos são suficientes ou não para fazer as duas tortas, as duas receitas, né? A torta e os pães? Vamos verificar? Então, a professora colocou para vocês aqui a resolução. Então, percebam. Primeiro, ela precisava do quê? De 1,5 kg para fazer os pães e 3/4 para fazer o quê? A receita da torta. E ela tinha apenas 2 quilos. Vamos trabalhar primeiro com 1,5 kg, que é necessário para fazer os pães, certo? Então, percebam aqui. Como que a professora trouxe? 1,5 kg, não é um inteiro, 1 quilo e mais meio do segundo quilo, né? Vamos por assim? Então, um inteiro mais meio do outro. Como se fosse 2 pacotinhos. Um pacotinho de 1 quilo e mais meio do segundo pacotinho de 1 quilo de farinha de trigo, certo? Olha como que a professora colocou aqui. Então, 1 mais meio e também o que mais que ela precisava? 3/4 do quilo para fazer a torta. Estou somando aqui, 1 mais meio mais 3/4. Estou somando frações. Então, percebam o seguinte, estou somando frações, eu preciso fazer o quê? Olha que já aprenderam, MMC, mínimo múltiplo comum. Entre quem? Vou fazer aqui entre o 2 e o 4 e vou considerar o 1 como um inteiro, certo? Então, lá. 2 e o 4, a gente já resolveu em aulas anteriores isso daqui, não é? Então, ó, lá na fatoração, né? O 2 divididos por 2 é quanto? 1. Por que é o 2 mesmo? Porque ele é o primeiro número primo e porque ele divide todos os números pares, certo? O 4 divididos por 2 é 2, certo? E lá no nosso mínimo múltiplo comum, precisamos chegar no 1 para terminar as nossas divisões, não é? Então, ainda temos que dividir o 2. 2 divididos por 2 é 1. Agora vamos multiplicar os nossos fatores. Quem são os nossos fatores? O 2 que eu dividi a primeira vez e o 2 que eu dividi a segunda vez. 2 vezes 2, 4. Então, quem que é o MMC? Qual é o número que é o MMC de 2 e 4? Encontrei quem? O 4. Olha como que a professora colocou aqui agora. Então, eu somei o quê? 1 meio mais 3/4, certo? A professora trouxe um exemplo um pouquinho diferente para vocês hoje, né? Então, no lugar do 2 e do 4, eu coloquei o meu MMC, que é o 4. Então, lá, como que eu faço, se sabe? Eu pego 4 e divido por 2. Dá quanto? 2. E esse 2 que deu o resultado da divisão, eu vou multiplicar por quem? Por 1. 2 vezes 1, 2. Olha, a professora colocou em azulzinho para vocês saberem de onde que saiu cada um dos números. Agora, eu coloquei em rosa para aparecer o segundo resultado. 4 divididos por 4. Olha aqui na tela. Dá quanto? 1. E 1, como resultado, vezes o 3 lá no numerador, eu tenho quem? 3, ok? Então, eu vou repetir o meu denominador e vou somar os numeradores que eu encontrei. Quem são os numeradores? O 2 e o 3, o 2 e o 3 aqui. 2 mais 3, 5. Então, eu achei que a soma de 1 meio mais 3/4 é 5/4. Olha que legal, mas o 5/4, ele é uma fração o quê? Imprópria. Então, se ele é uma fração imprópria, ele pode ser transformado em uma fração mista, ou então chamamos de número misto. Como que podemos fazer isso? Aqui, ó, como tem os 5/4, percebam o seguinte, 5/4, o 5 é maior do que o 4, não é? A professora vai trazer aqui um pouquinho para vocês. Olha a transformação dos 5/4. 5/4, certo? O 5, como eu posso dizer assim, ó, ele vai caber quantas vezes dentro do 4 e vai sobrar ainda? Ou eu posso fazer o quê? A divisão que a professora explicou. 5 na tabuada do 4, 1, não é? 4 vezes 1 é 4, certo? 4 para chegar no 5 é 1. Olha que legal! Então, aqui está a minha parte inteira, 1 inteiro, certo? Encontrei como resultado. E quem que sobrou? Qual que é o meu resto aqui? O meu resto é o meu numerador, certo? Lá na minha parte fracionária. Então, o que quer dizer isso aqui? Que eu tenho o quê? 1 inteiro e mais 1/4, ok? Então, vamos lá? Terminando nossa reflexão, chegamos que o quê? Que a nossa soma deu 1 inteiro e mais 1/4, ok? Então, aqui, a professora deixou para vocês também verificarem uma outra forma de resolver, se acharem necessário, tá? Agora, como a gente tinha lá no começo? Era 1 mais 1 meio mais 3/4, que era 1 e meio para os pães e 3/4 para a torta, certo? E aqui, quanto que é a soma das frações? 1 inteiro e 1/4. Olha como que ficou?
Então, 1 inteiro mais 1/4 é 1 inteiro mais 1 inteiro mais 1/4, que dá o quê? 2 inteiros e 1/4, certo? Mas ela tinha quanto? Ela tinha 2 quilos de farinha. Será que vai ser o suficiente? Eu vou diminuir. 2 inteiros e 1/4 menos 2. Olha o que vai acontecer aqui. Olha, eu vou juntar as duas partes inteiras. 2 menos 2. 2 inteiros menos 2 inteiros. 2 menos 2, 0, não é? Quem que sobrou? 1/4. O que aconteceu? A quantidade que ela tinha não era suficiente. Por quê? Porque vai faltar ainda 1/4 do quilo. Entenderam? Como se fosse um pacotinho, ia faltar ainda mais um pouquinho desse quilo, ou seja, 250 gramas, ok? Então, nessa aula, o que a gente estudou? Fração mista, a gente resolveu o problema, a gente jogou, a gente fez várias coisas com esses números mistos, não é? Tudo bem? Então, na próxima aula, continuamos dando mais um pouquinho. Até a próxima, fiquem bem, um forte abraço!